Cara, vamos lá. Começando, vamos lá, vamos falar desse empate do Fluminense em cima do Flamengo. Um empate injusto, pelo que o Fluminense fez no segundo tempo e parte do primeiro tempo, né? O Fluminense não jogou mal todo o primeiro tempo. O Fluminense foi anulado pelo Flamengo. O primeiro tempo estava muito semelhante ao último Fla-Flu, em que o Flamengo pressiona as linhas defensivas do Fluminense, o Fluminense fica encurralado praticamente ali na linha de fundo. E o Fluminense arriscando muito com esses toques laterais, esse sistema tático do Fernando Diniz, essa forma de jogar do Fernando Diniz, o Fluminense arrisca muito. E a gente tomou muito susto, né? Os primeiros minutos, até os 30 minutos ali do primeiro tempo, foi de muito sofrimento para a torcida do Fluminense. O Fluminense não construiu nada de que se aproveitasse. O Fluminense teve uma grande chance no primeiro tempo, que foi uma cabeçada torta do Cano, cruzamento feito, era só ele escorar, cabeceou para frente na diagonal e a bola foi para fora. Foi a única grande oportunidade do Fluminense. Mas nos 30 minutos do primeiro tempo em diante, até o apito final do primeiro tempo, o Fluminense equilibrou o jogo. Aí o jogo ficou equilibrado a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Fernando Diniz entendeu que só tinha o Arias para puxar o ataque pelo lado esquerdo, era somente o Arias puxando contra-ataque, ou puxando alguma jogada ofensiva ali pelo lado esquerdo. Estava isolado, o Cano praticamente sozinho no comando de ataque. Fernando Diniz entendeu isso e fez uma alteração que mudou o time. Essa alteração foi feita no intervalo e fez com que o Fluminense jogasse. E o mais legal ainda é que o Lelê entrou muito bem, dando arrancadas, vindo em velocidade, chutando pro gol, cabeceando, o goleiro do Flamengo defendendo. O Lelê foi, essa entrada do Lelê no intervalo do jogo foi primordial para o Fluminense tomar conta do jogo no segundo tempo. E o Fluminense, além de ter sido melhor do que o Flamengo abriu o bico, cansou. Essa marcação alta, ela tem tempo para acabar. A gente viu isso também nos outros Fla-Flus. Eles fazem essa marcação, eles correm, são 3 marcando, 4 dando bote em cima do jogador do Fluminense. E eles, enquanto tem gás, né? Enquanto a Coca-Cola tem gás, belezinha. Quando o gás já começa a acabar, daí, meu amigo, outra coisa. Aí o Fluminense cresce no jogo. O Fluminense teve uma semana livre de treinamento, estava menos cansado que o Flamengo. E o segundo tempo o Fluminense atropelou, teve várias chances. Mas aí que entra, aí eu vou falar do Sávio Pereira Sampaio. Se não tivesse o VAR, se não tiver, olha só, olha como é desastrosa a atuação de um árbitro no Fla-Flu. Se não tivesse o VAR, o Fluminense teria feito um gol, que foi um golaço, uma puxada de contra-ataque do Arias. O Arias foi entrando, e daí intermediária soltou a bomba. O Fluminense teria feito o primeiro gol, um gol irregular, porque realmente foi falta do André, no Cebolinha, lá na entrada da área. Ele dentro de campo, olhando pro lance, ele olhando o Sávio Pereira Sampaio, que não deveria nunca em sua vida apitar mais jogos do Fluminense. O Fluminense só permite que o Sávio Pereira Sampaio apite jogos do nosso clube porque o presidente do Fluminense é praticamente um manso com a CBF, né? Ele é muito bom para outras coisas, gritar quando tem uma grade no meio, né? Bater boca com outros dirigentes, mas com quem ele deve tomar uma atitude e defender a instituição Fluminense, ele não toma, que no caso é a CBF, né? Tanto agora que o presidente da CBF escolheu o técnico do Fluminense para ser técnico da seleção e está dividindo entre a seleção e o Fluminense, mas isso é uma outra história. Mas aonde que o Mário deveria ser mais incisivo, mais agressivo, defensor da instituição, que é lá na CBF, no comando da arbitragem, o Mário Bittencourt não é, né? Aí, para você ver, o Sávio Pereira Sampaio beneficiou o Fluminense nesse lance. Teve que o VAR ver, né, olhar o lance, chamar ele ir na beirada do campo, ver que errou, marcar a falta do André e anular o gol do Fluminense. Isso aí tá certo. O VAR, errado o Sávio, que tá dentro de campo e não tá vendo o lance. Aí teve o gol do Flamengo no segundo tempo. O único lance de perigo do Flamengo no segundo tempo foi justamente o gol do Gabriel Barbosa. No lance que na sua origem o Cano vai receber a bola, o Pablo por trás empurra o Cano e o Sávio Pereira Sampaio dentro de campo, olhando para o lance, não viu que o Pablo empurrou. Precisou que o VAR olhasse e chamasse o Sávio, a mala sem alça de papelão em dia de chuva, chamado Sávio Pereira Sampaio, que não tem condições de apitar futebol de botão,
ir até a beirada do campo, olhar no vai ver, realmente o Pablo empurrou. Então tiveram 2 gols, e esses dois gols foram anulados graças ao VAR, porque o árbitro dentro de campo foi incapaz de ver um pênalti. E o pior, um lance em que o Cano recebe a bola dentro, esse aí foi a cereja do bolo. O Cano recebe uma bola na grande área, chuta, a bola bate no braço do Gerson, descolado do corpo, bate no braço. O Gerson ficou tão constrangido que logo levantou a mão dizendo que não foi nada. Logo em seguida, o Gerson já tinha entendido que tinha feito a merda. O Sávio Pereira Sampaio, próximo da grande área, viu o lance, viu o pênalti, deixou o jogo seguir, o contra-ataque do Flamengo. O VAR, que acertou no primeiro gol anulado, acertou no segundo gol anulado, cagou 1 quilo certo pro pênalti cometido por Gerson dentro de campo e segue o barco. Absurdo total. Sem falar, claro, que o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense fez muita falta. O Fluminense, por não conseguir jogar e tentar se impor na partida, o Fluminense partiu algumas vezes para as faltas, mas dar o cartão amarelo da forma que ele deu pro Felipe Melo, foi que o Ganso chegou. O Ganso chegou em cima do Sávio e falou: você só deu cartão amarelo para ele porque é o Felipe Melo. Porque a capivara do Felipe Melo é enorme, a ficha corrida. Então, uma solada, simples, né? Nada de violenta, cartão amarelo pro Felipe Melo. E logo em seguida, na reclamação do Ganso, o Ganso também recebe cartão amarelo. Ele amarelou, cara. Ele amarelou mais gente do Fluminense. Ele amarelou o André também com 46 minutos do primeiro tempo. Amarelou o Lima também, deixou um monte de jogador do Fluminense pendurado. Deu cartão até pro goleiro reserva do Fluminense, invertendo algumas faltas. Cara, pra mim é desgastante ficar aqui falando de uma arbitragem que eu não deveria estar falando, porque esse camarada não era para apitar mais jogos do Fluminense. Que ele apitasse qualquer outro jogo de qualquer outro clube do Campeonato Brasileiro, menos do Fluminense. Então é desgastante, é irritante ficar falando de Sávio Pereira Sampaio e as barbaridades que ele fez nesse jogo. É impressionante. Mas o que fica desse empate amargo para o Fluminense? Por que um empate amargo? Porque o Fluminense conseguiu segurar essa pressão alta do Flamengo no seu campo defensivo, claro, arriscando muito, mas assim, o Fluminense conseguiu segurar, conseguiu equilibrar o jogo na metade, ali, um pouquinho mais para frente do primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Lelê, principalmente também na entrada do Léo Fernandes, que entrou muito bem. Camarada, o cara estrear no Fla-Flu, no Maracanã, lotado, com todos os ingressos vendidos. Olha, esse Léo Fernandes vai dar um caldo danado. Por quê? O camarada estreou no Fla-Flu, Maracanã lotado. Primeiro jogo dele com o grupo. Conheceu os caras, tem uma semana que ele conhece o elenco do Fluminense. O camarada entra como se estivesse jogando normalmente desde janeiro no Fluminense, como se fosse um jogo qualquer. O cara inverteu bola, fez lançamento. Teve um lance ali que era para ele chutar pro gol. Chuta, Léo. Ele veio de chutar, ele tentou procurar o Cano, que estava chegando na entrada da área. Aí ele chutou, o jogador do Flamengo fez a intervenção. Partidaça desse Léo. Um grande jogador, entrou melhor, jogou, o Ganso diminuiu na presença do Léo Fernandes. O meio de campo do Fluminense começou a criar mais jogadas e ter mais volume com a entrada do Léo Fernandes. Ele se movimenta, ele cai no lado esquerdo, ele cai no lado direito, tem a perna direita também, ele bate escanteio, bate falta lateral, show. E o Lelê também entrou muito bem, com muita disposição, velocidade, procurando lance, buscando jogadas de passes. Cara, gostei muito mesmo do segundo tempo do Fluminense e parte do primeiro tempo. Vamos fazer um somatório. O Fluminense ficou mais tempo jogando bem do que o Flamengo. Se alguém saiu do Maracanã merecendo a vitória, é o Fluminense Futebol Clube. Mandou muito bem nas alterações o Fernando Diniz, principalmente na entrada do Lelê. Essa sacada de botar mais gente no ataque, mais volume, mais gente para segurar os defensores. Tinha que botar mais um cara de velocidade mais lá na frente para segurar os defensores, para não deixar o Flamengo vir tanto. E essa entrada do Lelê ajudou bastante, a entrada também do Léo Fernandes. Outras alterações que ele fez aqui, eu notei, ele botou o Felipe Andrade no lugar do Marcelo, que saiu machucado, numa expulsão. A outra coisa
do Sávio, eu estava esquecendo. O Sávio Pereira Sampaio precisou ser chamado no VAR para expulsar o jogador do Flamengo que deu um pontapé no Marcelo. O Marcelo saiu mancando. A perna do Marcelo, o pé do Marcelo prendeu, pode ser até uma torção. Aí, camarada, você toda hora tem lances cruciais do jogo, você tem que ser chamado para corrigir uma coisa que você não viu dentro de campo. Aí o Marcelo saiu, entrou o zagueiro, o lateral Felipe Andrade. Aos 50 entrou o JK no lugar do Felipe Melo, quando o Fernando Diniz quis botar mais gente pro ataque para ver se ganhava o jogo. O Fernando Diniz mandou bem, principalmente na segunda etapa. Na próxima vez, deixa o Léo Fernandes de titular e bota o Lima no banco, para ver que coisa dá, no que dá nisso aí. Tá bom? Show de bola. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Vamos levantar a cabeça que ainda tem campeonato pela frente. E o Léo Fernandes me deu esperanças aí com esse reforço. E também a postura e a forma que o Fluminense jogou no segundo tempo. Se inscreva, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!